Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, 28 de fevereiro de 2021, né? Chegando aí ao final, né? De mais um mês. Queremos muito agradecer a Deus porque neste dia vamos estar aí mais uma vez com a sua família. Culto do canal da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Brasil, né? E hoje, né? Um dia muito especial, pelo menos para mim também. Vamos contar na pregação de hoje, né, com Fernando, o diácono, né, o diácono Fernando Ângelo, da primeira igreja presbiteriana do Recife, meu primo, né, e para mim é uma grande alegria ter ele conosco. Ele é da igreja de uma pessoa muito conhecida aqui, da nossa igreja da região, que é a igreja também do pastor Augusto Nicodemos. Então, o diácono Fernando Ângelo estará sendo pregador desta noite na série, né? Personagens bíblicos. Então, vamos juntos nesta noite celebrar ao nosso Deus e agradecer a Ele, né? Por mais esse mês de vitória, de lutas, de batalhas, mas acima de tudo podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E a leitura de hoje, quero convidar a todos para um texto bem conhecido, mas que é uma realidade, né? Na minha, na sua, na nossa vida. Desejamos que seja na vida de todos. Esse é o nosso grande desejo, né? Que é o Salmo de número 126. Pegue sua Bíblia aí, confira conosco. O texto que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Grandes coisas, né? Fez o Senhor por nós. Possamos ter essa consciência de gratidão e reconhecimento de que o Deus grande tem feito grandes coisas por cada um de nós. Dentre elas, a tão grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. E por isso nós estamos alegres. Amém. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou.
de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. E também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar quantas vezes Ele já te levantou. E agora, né, aquela convocação onde todos nós vamos nos unir em oração, nos unir em um só espírito. Podemos até não estar unidos geograficamente, né, cada um numa cidade, cada um numa casa, cada um aí num celular, num computador, mas espiritualmente podemos estar juntos, unidos em oração nesse momento. Vamos clamar pelo nosso país, vamos clamar pelas autoridades, clamar pelas pessoas que estão enfermas, enlutadas, e também agradecer, né? Agradecer a Deus por mais um mês que vai chegando aí ao final. Deus amado, nós agradecemos a Ti por esse mês que vai terminando. Obrigado por estes 28 dias que vão se passando. Queremos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua graça, pela sua misericórdia para conosco, em fazer grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Abençoa a pregação da Tua Palavra, daqui a pouco neste culto. Estende a Tua mão poderosa sobre todos que estão ouvindo nessa hora. Cada um que está na sua casa, no seu trabalho, uma viagem, não sei. Todos que estiverem assistindo o culto desta noite, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Estende a mão também sobre o nosso país. Tenha compaixão, meu Deus, desta nação chamada Brasil. Estenda a Tua mão sobre os enfermos, sobre os infectados. Te damos graças pelos recuperados e te pedimos pelos enlutados. Que o Senhor possa dar o conforto a todos. Abençoe este novo mês, o mês de março. Vai à nossa frente, vai à frente de cada família que está conosco nesta hora. Cada pessoa que está conosco nesta hora. Que o Senhor dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Amém, né? Vamos juntos, confiante no Senhor. Graça e paz a todos, em especial aos amados irmãos da Igreja Evangélica Congregacional em São José da Mata, na Campina Grande, Paraíba. Meus irmãos que são conduzidos pelo pastor Helder César, que além de irmão em Cristo, é também meu primo, e foi com grande alegria que recebeu o convite para
trazer aos amados irmãos uma breve reflexão sobre um personagem da Bíblia. Vocês estão sendo abençoados com a palavra de Deus durante esse mês, com temas que nos apresentam personagens bíblicos que, através das suas vidas e do agir de Deus nas suas vidas, tem nos abençoado, nos ensinado a entender e a compreender a boa obra de Deus na vida da gente, na nossa vida como pecadores resgatados pelo sacrifício de Cristo. O personagem da passagem que nós vamos expor, ele é referenciado nos 4 evangelhos, ele é bastante conhecido, mas é um anônimo do ponto de vista das Escrituras. As Escrituras Sagradas não revelam o seu nome, ou a sua família, seu parentesco, em sua origem, mas ele é bastante conhecido. É um dos malfeitores que foi crucificado ao lado de Jesus, naquele dia onde a humanidade recebeu da parte de Deus a maior prova de amor jamais ofertada, a vida do único Filho em favor de pecadores indignos. Foi isso que Deus fez conosco. Ele manifestou a sua graça, ele demonstrou o seu magnífico amor, oferecendo seu próprio Filho para morrer, para sofrer e morrer no nosso lugar, pagando a nossa culpa. E o texto que nós vamos meditar está com a descrição mais detalhada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 33, nós temos a descrição daquele momento lá no Gólgota, lá no Calvário, que é o momento da crucificação do nosso Salvador. Peço que acompanhem atentamente as palavras. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, escrita em letras gregas, romanas e hebraicas. Dizia: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença? Na verdade, nós com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou:
Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui a palavra de Deus. E essa breve reflexão nos leva a extrairmos algumas coisas importantes na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Nós não somos capazes de extrair todo o conteúdo de uma palavra como esta. Então vamos nos limitar a extrair algo que nos mostra a soberania de Deus na vida do pecador, na restauração, na nova vida que as pessoas que se arrependem e recebem o Espírito Santo de Deus precisam observar. E o entendimento da Igreja Reformada de como Deus aplica a redenção ou a salvação no seu povo, ele é bem claro na Bíblia. A Bíblia afirma que os crentes são salvos pela graça de Deus através da fé ou por meio da fé. E a fé é algo que vem de Deus, é dom de Deus. Os ensinos extraídos da palavra de Deus nos mostram vários aspectos desse processo, que vai desde o primeiro chamado, ou o ouvir o Evangelho, até o caminho para a eternidade no céu. Cada um desses aspectos se coincide, visto que todos eles são parte da salvação. Mas eles também mantêm suas características distintas nas Escrituras e no plano redentor. Deus aplica essa redenção no tempo dele, a todo aquele que ele mesmo escolheu desde a eternidade. Portanto, essa nossa reflexão, nós tentaremos identificar pelo menos 4 etapas ou 4 sinais que apontam para esse processo de redenção, de salvação. Então, o primeiro passo, o primeiro processo que nós podemos identificar é o chamado. Chamado através da pregação do Evangelho. Deus determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através da sua palavra. A Bíblia coloca uma ênfase muito grande sobre a leitura e a pregação da palavra de Deus, assim como também a transmissão deste Evangelho. Esse Evangelho precisa ser transmitido a todas as pessoas. Esse chamado geral do Evangelho, ele contém a supremacia de Deus, a sua soberania, contém a sua ira contra o pecado e a promessa de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. E ele faz isso exortando o homem caído a se arrepender de seus pecados e crer na redenção de Jesus Cristo. Mas no texto que nós lemos, em que parte nós observamos que o Evangelho foi pregado ao malfeitor? Como será que ele ouviu a pregação, já que o anúncio do Evangelho é ponto-chave na atuação do Espírito Santo de Deus para convencer o pecador de seus pecados e levá-lo ao arrependimento.
Eu diria que no caso do malfeitor, ele não só ouviu, mas ele viu o próprio Evangelho sendo pregado. E pregado literalmente. Ele, ao contemplar aquela cruz, ele entendeu que aquele sacrifício, que aquela morte, aquela condenação estava sendo executada, era o próprio Evangelho sendo anunciado. O único e perfeito sacrifício capaz de perdoar não só os seus pecados, o pecado do malfeitor, porque ele entendia que a sua crucificação, a sua morte ali na cruz dele, o malfeitor, era uma sentença justa, porque ele cometera os pecados. Ele reconhecia as suas falhas, os seus pecados contra as pessoas, contra as autoridades, mas ele sabia que a sua própria morte era insuficiente para livrá-lo da condenação eterna, da dívida que ele tinha com o seu Deus, com Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então ele sabia que carecia de um sacrifício, carecia daquele sacrifício que estava à sua frente. E ele entendeu que só o sacrifício de Jesus Cristo era capaz de perdoar os seus pecados e de colocar novamente na presença de Deus. Então eu diria que não por palavras, mas por vistas, ele presenciou o próprio Evangelho. Nós pregamos que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu único Filho em sacrifício para perdão dos nossos pecados. E o chamado bom ladrão, ou malfeitor, que se arrependeu, ele presenciou, ele viu este Evangelho. O próximo passo, ou o segundo passo que nós podemos identificar nessa cena, nesse relato bíblico, é um processo chamado de regeneração. E esse chamado geral do Evangelho, a anunciação, a pregação do Evangelho, ele se torna eficaz quando o Espírito Santo faz com que a palavra ou o Evangelho seja entendido, seja apreciado, e isso gera fé no coração daquele que recebeu. Por causa da natureza caída e pecaminosa, nós estamos em inimizade com Deus. Essa é a nossa condição natural. E aí, todo homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele se recusa a reconhecer-se como pecador. E ele não reconhece a verdade do Evangelho. É necessário que Deus envie o seu Santo Espírito para que essa rebelião espiritual que habita no homem caído, ela seja transformada e a pessoa é renovada, é restaurada, seu coração é regenerado. E essa transformação da condição interna de depravado, de incapaz,
ela se transforma numa relação de amor pelo Senhor. Na realidade, estes corações e as naturezas dessa nova vida, né? A nova criatura, é o que nós chamamos de nascimento novo, ou de novo nascimento. É isso que acontece no processo de regeneração, na ação de regeneração do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E como nascido de novo, nossos olhos, nossos ouvidos são abertos e passamos a ver as gloriosas verdades da salvação de Deus. É assim que funciona o processo de regeneração. Esse processo, essa etapa de regeneração, ela é algo que não pode ser vista ou notada. Então, no texto nós não sabemos exatamente quando ocorreu. Não há nada que manifeste o Senhor agindo e atuando externamente, que nós possamos dizer, não, é nesse momento que ele foi regenerado. Isso porque a regeneração é um ato exclusivo de Deus. E nós apenas podemos comprovar que ocorreu pelas respostas, né? Pela transformação apresentada na conversão. Então, quando a pessoa se converte, a conversão é o sinal que aquela alma foi regenerada, que aquela vida foi regenerada. E conversão é a próxima etapa que nós vamos identificar aqui, né? O coração regenerado, que ouve o Evangelho, ele é confrontado com a culpa da sua condição pecaminosa e a certeza de um justo julgamento contra ele. Nós podemos observar isso na leitura que fizemos, né? Quando ele expressa, quando ele repreende o outro malfeitor, dizendo: não temos a Deus, estando nós nas mesmas condições, pagando o mesmo preço, ou na mesma sentença que a dele. Nós, ele reconhece, de fato, merecemos. Mas ele não. Ele nada fez para merecer. Então, essa expressão que ele faz, essa declaração que ele faz, é o reconhecimento dos efeitos da sua regeneração. Ele está reconhecendo que merecia aquela pena, que merece, e se arrepende. Isso aí é o que nós chamamos de conversão. Desesperado por causa do seu estado, ele vê como única esperança de salvação o fato de ter que se arrepender dos pecados. Então ele faz isso, ele se arrepende dos seus pecados e pela fé ele reconhece a si mesmo como pecador. Foi isso que nós vimos, né? Pecador que necessita da graça e implora a Deus por seu poder e amor para salvá-lo, através do sangue e da justiça de Cristo. E ele faz isso de forma pessoal, de forma pública, e faz diretamente o pedido àquele que é capaz de atender. Quando ele expressa: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o próximo passo, a próxima etapa que nós podemos também identificar nesse processo de salvação é a justificação, né? Na justificação, a promessa do Evangelho de que aqueles que confiam no Senhor serão salvos, ela é confirmada. O perdão para os pecados do povo de Deus
E a justiça que permite ao pecador estar na presença de um Deus santo vem da perfeita obediência e do sacrifício expiatório de Cristo, como um substituto para o salvo. Assim, como um santo juiz, Deus legalmente declara o pecador justo ou sem culpa. O pecador justificado em fé descansa não sobre sua própria bondade ou sobre suas boas obras, mas sobre a magnificente obra do Filho de Deus. E quando ele reconhece isso, que está diante daquele que pode salvá-lo, o único que pode salvá-lo, ele faz o apelo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A justificação ela é confirmada com a resposta que Jesus dá para ele, né? Jesus responde ou fala para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, já vimos esse processo de salvação, o chamado eficaz, irresistível, através do Evangelho, da pregação do Evangelho. Nós vimos a regeneração, uma ação exclusiva do Santo Espírito de Deus e que não deixa de forma externa possamos identificar, mas apenas como resposta nós vemos as consequências dessa regeneração, que é o arrependimento e a mudança, a transformação, a conversão que se dá exatamente fruto da regeneração, uma declaração de confissão de pecados, de reconhecimento de pecaminosidade, né, do indivíduo, e a justificação, que é o ato que Deus proclama ou decreta que nós somos livres da nossa culpa, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o perdão dos pecados, nos é decretado, nós somos decretados como justos, não temos nenhuma dívida diante de Deus, porque Jesus Cristo foi quem pagou essa dívida. Ele assumiu essa dívida através do sacrifício, onde ele recebeu sobre si todas as nossas culpas, todas as culpas que nos colocavam como inimigos de Deus. E por fim, que nós podemos também identificar é o que os teólogos chamam de adoção, que é a parte onde a graça que converte os pecadores nos transforma de servos de Satanás para servos de Cristo. Mas Deus promete muito mais. Ele promete e manifesta o seu amor paternal, adotando-nos como filhos. Nós somos adotados por Deus através do seu amor, e ele nos oferece todos os direitos de um filho. Então, através da adoção, nós recebemos todos os direitos e privilégios e a proteção, porque pertencemos à sua família,
e nós passamos a ter seu nome. Nós nos tornamos filhos adotivos, irmãos e cordeiros do reino de Deus, com Cristo Jesus. E o que é que nós podemos tirar como aplicação para nossas vidas? É que todos os atos que nós identificamos no processo da salvação, eles são de iniciativa e de aplicação do próprio Deus. A nós, pecadores, alcançados com essa graça, não nos cabe nenhum mérito. Do início ao fim, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor que nos regenera, é o Senhor quem nos convence, nos dando o senso de que somos culpados e nos leva ao arrependimento, à confissão, e nos dá a fé e a confiança do perdão e muito mais, a certeza de vida eterna como filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus no reino dos céus. Cabe a nós reconhecermos e sermos gratos a Deus por tão maravilhosa obra em nossas vidas e possamos ter sempre em mente que é o Senhor que opera tudo em nossas vidas e nós não somos nada. Precisamos ter um coração grato por tão grande amor. Possamos ter em mente aquela frase que o malfeitor proclamou no último momento de vida dele. Então, para você, irmão, para você, amigo, que ainda não tem a convicção, não observou esses passos ainda em sua vida e ainda paira uma dúvida, uma incerteza do seu futuro, lembre-se, nunca é tarde. O malfeitor da cruz, ele não precisou passar por um período de experiência com a igreja, de aprendizado. Não, o momento dele, no final da sua vida, ele recebeu a graça e o poder de Deus para aplicar todas essas etapas que nós podemos identificar aqui. Ele não teve tempo para poder apresentar suas boas obras ou, de repente, se purificar dos pecados, porque não é dessa forma que funciona. Então, não há tempo para que Deus possa transformar a sua vida. O tempo é de Deus. E nós devemos estar atentos, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. A palavra de Deus diz isso. Enquanto Ele está perto. Então, lembre-se, se você ainda não tem essa certeza que é filho de Deus, que foi resgatado, se você ainda não tem a convicção que aquele sacrifício perfeito, ele é eterno e foi por você, faça a mesma declaração que o ladrão da cruz fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E certamente a graça de Deus e a voz de Deus que vai ecoar de volta será essa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus possa nos abençoar, nós possamos estar
convictos, confiantes, tenhamos a nossa fé renovada a cada dia, aguardando ansiosamente estar com Deus no paraíso. Deus abençoe a todos. Que maravilha, né? Estamos chegando aí ao final, depois deste culto, né, abençoado. Tivemos hoje pela manhã a escola dominical lá na nossa igreja, à tarde, né, a escola dominical virtual para juniores, para as crianças, e agora, né, agora o culto aí vai chegando ao final. Queremos agradecer muito ao Fernando, Diácono Fernando, Ângelo, um abraço aí para toda a família Ângelo, né, toda a minha família ali em Jaboatão e no Recife, e desejamos a todos uma boa semana, um novo mês, e domingo estaremos novamente juntos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos, é o que deseja todos que fazem a Igreja Congregacional em São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Boa semana para todos. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada, um
portas da prisão foram abaladas. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui, correntes também serão soltas